Graça e paz, amada do Senhor, amado do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Jesus e a tradição judaica. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Por que os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos? Não sei qual é a sua religião, mas nós devemos obedecer à palavra de Deus, não palavra de homens. Não importa o cargo do líder religioso. Vocês vão ver esses líderes aqui, o que eles queriam. E qual a resposta de Jesus a eles? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição humana, inventada por vocês, pecadores, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Regras ensinadas por homens. Eu li um dos comentários sobre as pregações que eu tenho feito, nessas passagens aqui de Mateus, em que a pessoa que viu a pregação me dizia: vá consultar um padre, peça perdão dos seus pecados para o padre, que o padre que pode te perdoar. Tradição de homem, tradição de homem. Todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador é tornado por Deus sacerdote de Deus aqui na terra, representante de Deus aqui na terra. Todo aquele que nasceu de novo, tem Jesus no coração, já faz parte do sacerdócio real de Cristo. Nós podemos orar uns pelos outros, abençoar-nos mutuamente, todos nós. Ninguém é superior a ninguém. Todos esses cargos inventados pelos homens não têm qualquer valor, e tradições humanas para nada servem, senão para afastar do verdadeiro Deus. Os judeus chegaram a multiplicar os 10 mandamentos para mais de 600 ordenanças, 600 mandamentos humanos. Algumas coisas que dá até para rir, que não dá para acreditar. Quantos passos você deve dar no sábado, ao sair da sua casa? Até quantos passos você deve dar? Coisas ridículas. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Por que o que sai da sua boca e da minha boca pode nos tornar impuro? Se não for a bendita palavra de Deus e concordando com ela, gente, deve ter coisa errada. Agora, se for pecado mesmo, é fruto da maldade do coração. A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Se o seu coração está cheio do amor de Deus, da alegria de Deus, da palavra de Deus, o que vai sair da sua boca é a palavra de Deus. O que vai sair da boca vai sair para abençoar as pessoas. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos.
eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Tudo isso sai de dentro do coração da pessoa má. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Meu amado, minha amada, sabe como você pode purificar o seu coração? Colocando dentro dele a palavra de Deus. O coração aqui trata-se, em primeiro lugar, da sua mente. Aquilo que você pensa determina o que você vai sentir e determina o que você vai fazer. O seu pensamento determina o sentir e determina a sua ação. Então, coloque os pensamentos de Deus dentro da sua mente. Vão inundar a sua alma, o seu afeto das coisas boas de Jesus. E isso vai ser transformado em ação pelo poder do Espírito Santo que mora em você. Enche o seu coração do fruto precioso do Espírito Santo de Jesus. E aí o que vai sair da sua boca só vai ser bênção, só vai edificar o teu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Sim, Jesus foi enviado em primeiro lugar ao seu povo, às ovelhas perdidas de Israel, para que Israel se tornasse o meio de evangelizar o mundo todo. É através do pai da nação de Israel, de Abraão, que Deus prometeu abençoar todas as nações da terra. Então ele veio, em primeiro lugar, para os judeus, para o seu povo, para que o seu povo se tornasse bênção para todas as nações da terra, levando Jesus Cristo, o Messias, para salvar todos os seres humanos das demais nações que o aceitassem. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Meu amado, minha amada, olha que humildade suprema, e que amor que ela tinha pela sua filha. Ela se humilhou ao máximo. E aí Jesus, vendo que essa humilhação toda é porque ela acreditava nele como Filho de Deus Todo-Poderoso, disse: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Meu amado, minha amada, é pela fé que nós vencemos as batalhas da vida. Seja feito conforme a sua fé. Se a sua fé é muito pequena, sabe como é que ela aumenta?
comendo este livro, colocando este livro na sua mente, ele vai descer para o seu coração e o Espírito Santo vai transformá-lo em poder na sua vida. A fé vem pelo ouvir ou ler a palavra de Deus. E o Espírito Santo que está em você vai aplicá-la a você. Mas a sua responsabilidade é ler, é ouvir este santo livro, como você está fazendo agora. Bendito seja o nome do Senhor, a sua fé está sendo multiplicada, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Deus, porque temos a Bíblia Sagrada traduzida na nossa língua, em muitas versões. Louvado seja Deus. A segunda multiplicação dos pães. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram a seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartarem, e juntaram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Por que tão poucos pães e tão poucos peixes foram multiplicados de novo? Porque Jesus os apresentou a Deus e agradeceu por eles. Meu amado, minha amada, toda vez que você for lanchar, for almoçar, toda vez que você for comer algo, ou mesmo beber água, agradeça ao Papai do Céu. Agradeça ao Papai do Céu. Tudo que você tem é Deus que está te dando. Existem milhares de homens de rua aqui na cidade de São Paulo. Muitos milhares aqui na cidade de São Paulo. Você tem casa para morar, alugada ou não. Você tem comida todos os dias. Você tem uma cama para se deitar. Seja grato, Deus está cuidando de você. Seja grato, Deus está te dando o melhor para que a sua fé cresça e para que você seja mais e mais transformado à imagem e semelhança de Cristo, para que você seja mais e mais santificado a cada dia. Que o Espírito Santo te encha plenamente, em nome de Jesus. Amém.